bonito é a bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, esse vídeo promete ficar longo, tá? Nessa sexta-feira, 27 de março, quando eu tô gravando esse vídeo, fechou a janela de transferência, né? Que ainda tinha rolando, então, muita notícia. E eu vou começar por notícias que não tem a ver com o mercadão da bola, tá? Por exemplo, uma curiosidade, não vamos ter, pela primeira vez na história, segundo informações, né? Treinador brasileiro na Copa do Mundo. É isso aí, gente. A última chance de se ter um treinador brasileiro na Copa do Mundo era o Silvinho na seleção da Albânia. Mas a Albânia foi eliminada na repescagem europeia. Então não teremos treinador brasileiro na Copa do Mundo de 2026. O Mirassol, gente, outra curiosidade que não tem a ver com o mercadão da bola, conseguiu, né, atingir as expectativas e as pedidas da CBF, da Conmebol, aliás, me desculpem, e o Mirassol vai sim conseguir mandar seus jogos da Libertadores no Maião, né, no seu estádio lá em Mirassol, né, então, em São José do Rio Preto, no caso. Então, o Mirassol vai jogar em casa a Copa Libertadores da América. Agora sim, para notícias, galera. Zidane, treinador, vai assumir a seleção da França após a Copa do Mundo. Então, Didier Deschamps está se despedindo da seleção francesa, tá? É a última Copa do Mundo dele à frente da seleção francesa. Zidane assumirá logo depois. Ainda falando sobre seleção, mas no caso a brasileira, agora, o Rafinha se lesionou, o lateral Wesley se lesionou, estão fora do amistoso contra a Croácia pela seleção brasileira, tá? Vitor Reis, zagueiro que pertence ao Manchester City, está no Girona da Espanha. Bom, foi chamado para a seleção brasileira para o lugar do Gabriel Magalhães, né? Aliás, de outros zagueiros que estamos esquecendo aqui, gente. Mas, bom, o que vale dizer é que o Vitor Reis foi chamado para disputar esse amistoso aí da seleção brasileira, repito, contra a Croácia. Vamos lá, gente. O Maguire, zagueiro inglês, renovou o contrato com o Manchester United até 2028. O goleiro Thiago Coelho foi oficializado pelo Santa Cruz. O ponta Newton foi oficializado também pelo Santa Cruz, como reforço. Santa Cruz de Pernambuco, né? Leonai Souza, me parece que é um jogador equatoriano. Aqui é um volante, pelo que eu entendi, né? Fechou com o Náutico. Até 2027, galera, o contrato do treinador, né? Arthur Jorge com o Cruzeiro, tá? Eu não passei, quando trouxe, né, que ele foi contratado pelo Cruzeiro no último vídeo, eu não citei o tempo de contrato. Então estou passando aqui agora. Kawatani, esse jogador fechou com o Paraná Clube. Bom, gente, o Samuel Otuzanha, nigeriano, estava no Náutico, pertencente ao Criciúma, fechou com o Atlético de São João del Rei, Minas Gerais. Marcelo Henrique, lateral, outro reforço do Atlético de São João del Rei. Guto Ferreira, novo treinador do Vila Nova de Goiás. Aqui também, vamos lá, gente, Mike, lateral, oficializado como novo reforço do Clube do Remo de Belém do Pará. Yuri César, atacante brasileiro, naturalizado agora árabe. Ele foi convocado para a seleção dos Emirados Árabes. É isso aí. Aqui também, Marcão, goleiro, fechou com o Paysandu, gente, de Belém do Pará. Ele estava no Capitão Poço, que é um outro clube paraense, tá? Martim Anselmi, treinador, foi demitido do Botafogo. Aqui também, o jogador que nada, né? Treinador. Marcelo Chamusca
Marcelo Chamusca, treinador, foi demitido do ABC de Natal. Vaguinho Dias, treinador, novo reforço. Reforço não, né? Novo treinador contratado pelo ABC de Natal, tá? O assistente técnico do Arthur Jorge, gente. Que eu só vou dizer o nome mesmo e falar mais informações se ele for oficializado. É o favorito para assumir o Botafogo, tá? Como treinador. Bom, gente, no último final de semana, o Manchester City conquistou a Copa da Liga Inglesa. E o treinador Pep Guardiola chegou a 40 títulos na carreira. Beleza? Alguns jogadores aqui foram chamados para a seleção brasileira, né? O Kaique Bruno, lateral do Cruzeiro, foi convocado para o lugar do Alexandro, né? Que acabou não participando desse amistoso aí contra a França porque se machucou. E no caso do Gabriel Magalhães, eu já dei um spoiler aí, né? Foi o Vitor Reis, né? Convocado para a seleção brasileira. Bom, aqui também o treinador Roger Silva foi demitido do Sport Recife nessa semana. O Sport, de forma interina, está sendo treinado pelo Márcio Goiano, ex-treinador do Figueirense, Náutico, rodou acho que pelo CRB também, e ele está como treinador interino do Sport até o momento. Aproveitando que eu falei do Sport Recife, gente, eu já vou trazer logo o boletim, né, sobre o Sport, porque tem várias notícias. O Sport vendeu o zagueiro Ramon Menezes para o Goiás. Goiás, portanto, tem como seu novo zagueiro o Ramon Menezes. Gustavo Coutinho, atacante que ainda pertence ao Sport, foi emprestado para o Atlético Goianiense. Davi Gabriel, lateral esquerdo, que estava no Sport e rescindiu o contrato, está livre no mercado. Em compensação, o Sport contratou aqui, nesse penúltimo/último dia da janela, né? Entre ontem, 26 de março, e hoje, 27, o Sport contratou e oficializou Abraão, zagueiro, chega do Atlético Paranaense, se muito me engano. O Matson, lateral ex-Santos, Atlético Paranaense, passou pelo Vasco também, né? Lateral direito. Edson Lucas, lateral esquerdo, esse que passou aqui pro Pernambuco já, ele é pernambucano, inclusive. Ele passou pelo Retrô, aqui em Pernambuco, a novo lateral esquerdo do Sport, e o novo centroavante, o Pedro Perotti, que chega, me parece que emprestado pela Chapecoense, beleza? É o novo reforço também do Sport, o centroavante, Pedro Perotti. Vamos lá, gente, o jogador Gabriel Galhardo, né? Que pertence ao Santa Cruz aqui de Pernambuco, tem uma proposta em mãos do Brasiliense. Ele pode voltar para o clube de Brasília, beleza? Aqui também, Griezmann, jogador francês, assinou contrato com o Orlando City dos Estados Unidos. Ao final da temporada europeia, ele vai rumar para jogar nos Estados Unidos, na Major League Soccer. Bom, aqui também o jogador Payet, Dimitri Payet, ex-Vasco da Gama, Olympique de Marseille, seleção francesa. Bom, ele anunciou a sua aposentadoria do futebol. Márcio Azevedo, esse é um jogador que já passou por vários clubes no Brasil, gente, tá? Me lembro dele no Atlético Paranaense, tá? Vagamente, mas me lembro. Ele também anunciou a aposentadoria do futebol. Wagner Love, atacante, né? Ele passou pelo Besiktas, seleção brasileira, Palmeiras, Flamengo, Sport, passou pelo Retrô, né? Está no Retrô. O Wagner Love vai se aposentar do futebol e vai virar auxiliar técnico do Jamerson Andrade, no Retrô, tá? Ele vai ficar lá no Retrô, mas agora como auxiliar técnico. A despedida do Wagner Love é nesse sábado, no jogo Retrô e Ceará, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Vamos lá, gente. Renato Marques, atacante, fechou com Curitiba. Técio,
e também o jogador Thiago Cametá. 2 reforços aqui, um meio-campista e um lateral, contratados pelo Maguari de Pernambuco, pensando na Série D do Campeonato Brasileiro. Antony, zagueiro do Goiás, fechou com o Botafogo. Lucas Fernandes e Johan, reforços do São Bernardo. Aqui, gente, Maceió. E também aqui, eu vou dar uma checada nesses nomes, tá? Para trazer para os amigos. Matias Almeida, treinador, foi demitido do Sevilha da Espanha. Aqui também, o jogador Maceió e o jogador Kaique, repetindo, o jogador Maceió e o jogador Kaique, reforços do Clube do Remo de Belém do Pará. Pulga Rodrigues, esse jogador fechou com o Nacional Potosí. Se muito me engano, esse clube da Bolívia, né? Vamos em frente. O jogador PK fechou com Confiança de Sergipe. Daqui a pouco eu vou trazer mais uma contratação, tá? Do Confiança. René, esse lateral renovou contrato com o Fluminense até 2027. O jogador Marcelinho, que é um meia, fechou com o Central de Caruaru, Pernambuco. Giva, atacante e centroavante, fechou com o Nacional do Amazonas. Melk, esse jogador renovou contrato com o Ceará Sporting Clube até 2028. O jogador Pedro Jorge fechou com a América de Natal. O jogador Lopes e o jogador Yarley fora do América de Natal. O Iris Souza, ex-treinador do Retrô, do time profissional do Retrô, mas também treinou a base, né? Ele agora é o novo treinador do Sub-17 do Sport Recife. Vamos lá, gente. Vitor Andrade, atacante, e Matheus Ribeiro, lateral, reforços do Náutico. João Basso, novo reforço do Cuiabá, zagueiro, né? Ex-Santos. Aqui também. Vamos lá, gente. Maurício Mucuri, lateral, fechou com Fortaleza. Diogo Barbosa, lateral, rescindiu o contrato com Fortaleza. Está livre no mercado. David Braga, novo reforço do Clube do Remo. O jogador Juan, mais um que fechou com o Central de Caruaru, gente. Ricardo Lopes. Não sei se foi o Lopes que eu passei lá atrás, gente, mas não sei se é outro também, mas por via das dúvidas, coloco aqui. Ricardo Lopes, de saída do América de Natal. Tá? Mohamed Salah. Esse jogador anunciou de maneira oficial que ao final da temporada europeia vai sair do Liverpool. Vamos lá, gente. O jogador Sander, lateral, fechou com o Grêmio Novo Horizontino. O jogador Jonas Toró saiu do Náutico e fechou com a Portuguesa de Desportos. Giovani, esse jogador fechou com o Atlético Goianiense. O jogador Léo Gaúcho saiu do Operário do Paraná e fechou para jogar no futebol japonês. Bruno Silva, volante, rescindiu o contrato com Confiança de Sergipe, está livre no mercado. Aqui também. Matheus Aurélio, goleiro, fechou com a Chapecoense. Aqui também. Paulo Otuori, treinador, foi demitido do Sporting Cristal do Peru. Gustavo Prado, jogador do Internacional, emprestado para o Ceará Sporting Clube. Vamos lá, gente. Vitor Souza, esse jogador foi contratado pelo Motoclube do Maranhão. Finalmente saiu, tá? A rescisão aí do jogador Oscar com o São Paulo, né? São Paulo vai ter que pagar em torno de 10 a 12 milhões de situações aí financeiras com o Oscar, tá? Gente, eu não sei se o São Paulo regularizou o jogador, não tive mais informações, mas a notícia é que o São Paulo, por empréstimo, com opção de compra, contratou o atacante Arthur do Botafogo, tá? Se o São Paulo quiser comprar o jogador, 6 milhões, me parece que de euros, para contratá-lo em definitivo. Fabinho, volante, ex-Retrô, Botafogo, Ceará, Sport Recife, 39 anos, fechou com Santa Cruz de Pernambuco. A Inter de Limeira, gente, está contratando vários jogadores, tá? Eu vou citar o nome de 3 jogadores aqui. O Fabrício, o goleiro Pedro Rangel,
E o volante cria da base do Sport Recife, Ronaldo Henrique. Beleza, gente? São 3 reforços aqui da Inter de Limeira. O atacante René, ex-portuguesa, fechou com Vitória da Bahia. O jogador Maguinho, lateral, que estava no América Mineiro, fechou com o Operário do Paraná. E o jogador Johnny, lateral, fechou com o América Mineiro. William Maranhão, volante, fechou com o Manaus. Caio Dantas é novo centroavante do Operário do Paraná. Adson Ferreira, atacante, fechou com o Fluminense do Piauí. Gabriel, volante. O Luiz Henrique, me parece um lateral. E o terceiro eu vou confirmar daqui a pouco, reforços do Parnaíba do Piauí. O Danilo Bala, tá? Foi o outro jogador que o Parnaíba do Piauí contratou. Gabriel Tota e Romarinho, reforços do Botafogo da Paraíba. Aqui também. O Gabriel Zeca, parece que é esse o nome desse jogador. Fechou com Confiança de Sergipe. Thiago Índio, esse jogador aqui me parece ser um meia, fechou com o Paysandu. Aqui também o jogador, vou dar uma checada. Figueirense contratou o atacante Emerson Galego por empréstimo. É aquele mesmo, ex-Santa Cruz, ex-Juventude. É o novo reforço do Figueirense, tá? O CRB oficializou a contratação de Patrick De Luca, que já passou pelo Bahia. É um volante, se muito me engano. E é novo reforço do CRB. Vamos lá, gente. Kevin Ramírez. Esse jogador fechou com a Chapecoense. Esquerdinha. Esse jogador fechou com o Sampaio Corrêa do Maranhão. Roy Hodgson. Treinador, acho que é mais de 60 anos que ele tem. De idade, 68 anos. Ou é 78 ou é 68 de idade que ele tem. Mas o Roy Hodgson, treinador, fechou com o Bristol City das divisões inferiores do campeonato inglês, como novo treinador. Aqui, gente, agora informando o placar do que eu prometi, né? Ontem, do placar do jogo da Jamaica contra a Nova Caledônia. Jamaica 1, Nova Caledônia 0, pela repescagem global para a Copa do Mundo. Com isso, a Jamaica passou para a repescagem final. Vai encarar a República Democrática do Congo em um jogo só, né? Quem vencer vai para a Copa. Lembrando que a Bolívia, seleção sul-americana, vai encarar o Iraque em um jogo só. Mesma coisa, se vencer, vai para a Copa. Ou quem vencer, vai para a Copa. Beleza? Bom, gente, a última repescagem europeia também aqui, confrontos já definidos. Quem vencer, lembrando, vai para a Copa. Itália e Bósnia, Dinamarca contra a seleção aqui, que eu vou dar uma checada porque realmente está me fugindo. Dinamarca e República Tcheca, Suécia e Polônia, Turquia e Kosovo, tá? São os confrontos da última repescagem europeia para quem vencer, né? Já ir para a Copa do Mundo, né? Agora no mês de junho, julho, os meses, né? No caso. Bom, galera, só lembrando que esse 27 de março, essa sexta-feira, eu já havia falado isso antes, é o último dia para a janela de transferências. Mas, Ítalo, tu tinha fechado a janela lá no dia 3 de março? Que história é essa, rapaz? Não, a janela que fechou, de fato, fechou mesmo. Mas era para contratar jogadores de fora do Brasil. A janela que estava rolando ainda, acontecendo até esse dia 27 de março, era para contratar jogadores de dentro do Brasil, tá? Então essa janela fecha, só volta ali perto da Copa do Mundo, ou durante a Copa, tá? Mas os clubes ainda podem contratar, desde que o jogador não esteja com contrato, esteja livre no mercado. Aí os clubes, Série A, Série B, qualquer série, podem ainda contratar qualquer que seja o jogador.
Repito, desde que esteja livre no mercado, sem contrato. Beleza? É isso. Abraço a todos, até a próxima. Bom final de semana para todos. Deixa um like aí, comenta o vídeo, galera. Espalha para geral. É notícia, 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 sem parar. Certo? Só passando mais uma coisa aqui que eu me esqueci, ó. O Uli Hannes, que é uma espécie de chefão do Bayern de Munique, ele falou que não vende o Olise, o Michael Olise, né? Jogador do Bayern, nem por 160 milhões de euros. Ao que parece, o Liverpool estava disposto a oferecer esse valor, mas o Uli Hannes disse o famoso só que não. Beleza? Então, peço like mais uma vez. Fui!